vamos a mais um Rede Vida Serviço. Cerca de 1 milhão de queimaduras ocorrem anualmente no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. Segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras, cerca de 70% dos casos com queimaduras ocorreram no ambiente doméstico, tendo crianças e idosos como principais vítimas. Recebo a cirurgiã plástica doutora Érica para explicar para a gente como tratar queimaduras de acordo com o grau. Seja muito bem-vinda, doutora Érica, é um prazer recebê-la. Muito obrigada, Ana, pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Um assunto importante para a gente falar, e eu quero começar do básico, doutora Érica, para quem está assistindo a gente. É normal, é corriqueira do dia a dia, a gente se queima com vela, na correria com ferro, às vezes uma panela quente, na boca do fogão. Quem nunca foi lá, passou uma pasta de dente ou algum outro produto caseiro naquela queimadura? Pode? Você tem razão, muita gente vem com essa bendita dessa pasta de dente, mas não pode, não deve. Quando qualquer conhecido teu ou, enfim, alguma pessoa se queimou, a primeira coisa é afastar daquilo que está queimando. Normalmente é térmico, como você comentou, então a gente orienta que seja colocado em água corrente, né, assim que possível. E essa é a primeira medida, não é para colocar, como a gente já viu, né, café ou manteiga ou algum tipo de óleo, nada. Então, primeira coisa, água corrente, temperatura ambiente e limpar aquela área, afastar da fonte de calor e aí sim parar para pedir socorro, né, para ver o que vai fazer. Então, gente, muita atenção, nada de soluções caseiras, tá? Tem que tomar muito cuidado porque é sério. Aí eu tive essa queimadura, doutora, não tratei direito, fui lá, coloquei ou o café ou a pasta de dente, não quis procurar um médico, que é bobeira, virou uma bolha. Aí eu vou lá para dar a cereja do bolo e furo com uma agulha. Também não te recomendo. Quando forma a bolha, muitas vezes não é na mesma hora. Vai demorar algumas horas para isso evoluir até uma bolha. Nessa situação, não estoure a bolha. Eventualmente isso pode acontecer, de fato. Mas se puder prevenir de furar, não fure, porque pode haver uma contaminação. E um dos piores inimigos que a gente tem nesse começo é essa contaminação. Então é melhor que proteja nessa região, se você não puder ter acesso a um serviço de saúde naquele momento, não se desespere, proteja. Se tiver uma gase com um soro fisiológico ali, protege. Se puder fechar, pode, só que não aperte muito, porque senão pode garrotear aquele membro e diminuir a circulação, né, aquele local. Então, se puder só prevenir ali de não furar, procure o serviço assim que você puder. No geral, essas queimaduras térmicas, elas não são assim tão graves quanto uma inalatória, algumas outras coisas que aí tem que ser imediato. Mas se você puder, faça isso, só previna de furar. Como eu vou saber se eu tive uma queimadura de primeiro, de segundo ou de terceiro grau? Acredito que as características de cada uma sejam diferentes, mas para quem está em casa, como que ele pode saber se ele está com uma queimadura de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, doutora? Essa classificação, ela é muito importante para o profissional de saúde, mas para quem está em casa é muito melhor você saber se ela é de primeiro grau, por exemplo, é uma gravidade menor. Como que a gente sabe disso? Nem bolha não formou. Normalmente são aquelas queimaduras mais superficiais, como uma queimadura solar. Vamos dizer que você ficou o dia inteiro exposto ao sol e aí está tudo vermelhinho. Então aquilo é uma queimadura de primeiro grau. Eventualmente ela pode evoluir para uma de segundo, né? Então é quando formam aquelas bolhas. E nessa classificação, para o médico, para o profissional de saúde, isso é importante, porque depende, né, de perder aquela camada da pele que nos previne de várias coisas, inclusive infecção. Já de terceiro grau, ela é bem profunda, então ela comete todas as camadas da pele. Então aí que a gente fica mais preocupado. E nessa situação específica, não há dor. Então essa é a diferença. A de primeiro grau, que é a mais superficial, ela tem muita dor, então ela faz muito alarde ali, mas a de terceiro grau, quando é muito profundo, ela não tem dor. Então ela é indolor naquele momento. Lógico que é muito raro você ter apenas a de terceiro grau, você pode ter uma combinação de todas, inclusive uma evolução, de uma de primeiro que vai para uma de segundo e uma de segundo que chega até o terceiro grau. Você falou uma coisa interessante da queimadura por sol. Vamos começar as férias escolares. O pessoal muitas vezes vai para clube, vai para praia.
Como prevenir? Quais os cuidados que você deixa aqui pra gente para não chegar a ter essa queimadura de primeiro ou até segundo grau por causa do sol, doutora? Isso é uma coisa muito bom a gente comentar sobre isso, né? Porque é uma coisa simples que dá para ser feita. Primeiro, evitar os horários de maior radiação, né? De raios UV. Então, seria mais ou menos de umas 10 até umas 4 da tarde. Quando não é possível, lógico, né? Que a gente quer aproveitar ao máximo, sempre usar o filtro solar, isso é o básico de tudo, mas evitar essa exposição nesses horários. Então, a gente vai usar o filtro solar, ler na bula certinho quando deve repor, ver se ele é à prova d'água ou não, senão vai ter que ficar repondo aquele filtro solar, passando mesmo, correndo atrás da criançada e passando. E aí, hidratar muito, tomar muito líquido, de preferência água, tá? Então, essas são as coisas mais que a gente pode fazer mais simples. De repente, passou um pouquinho do ponto, chegou em casa e está um pouquinho vermelhinho, cuidar daquilo, hidratar. Né, um creme hidratante, tudo, desde que não tenha bolha. A partir do momento que tem bolha, aí prossegue tudo aquilo que eu falei, de não estourar bolha, enfim, essa parte. Doutora, quando que formam feridas e como tratá-las? As feridas, normalmente elas vêm de uma queimadura de segundo e de terceiro grau. Eu não recomendo tratar em casa, porque o maior inimigo nosso é a infecção. Né? Fora que pode aumentar, a gente pode manipular, né, com a nossa mão, mesmo limpinha, né? Na unha tem as bactérias, então isso pode contaminar. Então eu não recomendo que trate em casa. O ideal seria procurar um profissional de saúde, de preferência um cirurgião plástico que está mais habituado a lidar com isso. Por quê? A ferida, ela pode gerar, vamos supor, né, se ela é em algum lugar de dobra, ela pode gerar alguma limitação naquele movimento. Então, quanto antes você procurar um profissional, antes você vai ter uma ajuda para que não tenha limitações ou cicatrizes piores no futuro. Eu abri o nosso programa falando que cerca de 70% dos acidentes acontecem em local em casa, habituado no local doméstico. Crianças e idosos são as principais vítimas. Infelizmente, quando acontece um caso assim, que é mais grave, qual que é o primeiro passo e quem está perto deve proceder para ajudar essa pessoa que sofreu um tipo de queimadura tão grave em casa ou em algum lugar doméstico que talvez não tenha perto um hospital? Como proceder para ajudar essa pessoa? Primeira coisa é garantir a segurança de todo mundo, né? Vamos supor que é uma panela que, né, explodiu, uma panela de pressão, alguma coisa assim, ou um líquido que derramou. Então, afastar as demais pessoas dali, conversar com a pessoa e a gente segue o protocolo de trauma mesmo. Primeira coisa é chamar ela, verificar se está respirando. A partir desse momento, tirar a fonte de calor, aí segue toda aquela parte. Se tiver alguém contigo, já fala para ligar para ou bombeiros ou SAMU, né? E aí, para chamar essa pessoa, se for grave mesmo, aí você não vai conseguir levar sozinho para o hospital. Aí teria que chamar essa equipe falando, tá tudo bem ou não tá, e eles vão te ajudar a remover essa pessoa para um centro de saúde. Se ela tiver em condição, porque às vezes a gente fala grave, mas é grave por extensão e ela está respirando e está tudo certo, aí sim você pode pegar e levar para o serviço de saúde mais próximo. Tira a roupa da pessoa, se for um líquido, se for fogo, se for alguma coisa, a gente tenta remover essa roupa ou é perigoso porque pode vir a pele? Em algumas situações pode vir a pele, mas no geral é adequado, se você conseguir tirar, você vai tirando toda a roupa da pessoa, porque o material sintético ele tende a grudar no corpo, junto ao corpo. Se você fez um esforço de tirar, né, aquela roupa que está muito, vamos supor, um líquido muito quente, ele vai ficar ali em contato com a pessoa? Não, aí você tenta tirar. Não derreteu, não tem como, não vai tirar ali. Só vai cobrir a pessoa, prevenir que muitas vezes a gente tira toda a roupa, né? E aí vai prevenir ela perder tanto calor. Então vai cobrir ela de alguma forma, de preferência com tecido de algodão por cima e depois um cobertor, né? 100% algodão, tecido, para que não fira mais do que ela já está. A partir daí, aconteceu esse acidente doméstico, que pode ser, por exemplo, a mãe está fritando alguma coisa, um óleo quente, a criança sem querer derramou óleo quente nela. Vamos colocar essa situação. Conseguiu tirar a roupa ou não conseguiu tirar a roupa, chamou a emergência. Como que funciona todo o procedimento depois, doutora Érica? Essa criança vai ser removida até a emergência.
e aí vai seguir o protocolo do trauma, porque a queimadura nada mais é do que um acidente, um trauma, né, que a gente classifica como um trauma. Então a gente tem um protocolo certinho, né, para verificar se ela está bem, está respirando, se o pulmãozinho está funcionando, se a parte está perdendo algum sangue, algum líquido, enfim, ou quando nessa situação ela pode inchar muito. Então, de uma certa forma, ela não está perdendo o líquido para fora do corpo, mas dentro do próprio corpo. Então, nisso, ela tem as fases que a gente tem que fazer tudo certinho, garantindo a vida dela, para depois a gente cuidar da queimadura em si. Então, existe essa diferença. Quando é extremamente grave, a gente já não está falando mais de uma queimadura pequena, né? Então, ela tem que passar por um serviço de saúde, porque o caso dela já é outro caso. Não se trata primeiro a queimadura. A queimadura a gente vai tratar por último. Primeiro, a gente vai dar um volume adequado, né? Então, passar um ringer lactato, um soro para ela, na veia. Então, a gente tem que fazer todas essas coisas para que ela, né, fique bem, tudo, para aguentar também os próximos passos, que são limpeza do local, curativo. Então, são essas coisas mais específicas. E como que funciona o tratamento? É diferente entre criança e adulto? O tratamento em si, ele é o mesmo. A gente fala de limpeza do leito, né, do desbridamento e também dos curativos. Então, sempre tem a limpeza, o desbridamento, seguida de um curativo, que daí o profissional vai escolher o que é o melhor. Na criança e no adulto. Só que, às vezes, o adulto, muitas vezes, ele tolera muito melhor, porque ele tem a compreensão de que aquilo é um pouquinho doloroso, que ele vai colaborar. Mas a criança, e às vezes um idoso, ou, né, uma pessoa com déficit cognitivo, alguma coisa, não consegue compreender. E nesse caso, muitas vezes é necessário fazer uma sedação, ou seja, fazer no centro cirúrgico para que a gente possa atingir um objetivo melhor. Não é que um adulto não possa ir para um centro cirúrgico, ele também pode, mas a gente às vezes consegue, sendo uma queimadura menorzinha, conduzir isso mais tranquilamente. Mas quando é uma criança, muitas vezes a gente tem que recorrer ao centro cirúrgico mesmo para que ela seja sedada, porque ela não vai tolerar nem uma pequena manipulação daquela área. Se acontece isso, no Brasil tem vários lugares que são próprios para receber queimados, doutora Érica, como que funciona? Ou o primeiro vai para um primeiro socorro e esse primeiro socorro vai encaminhar para um lugar que seja apropriado? Excelente pergunta, porque a gente sabe que existem os centros de tratamento de queimaduras e eles são bem especializados ali, tem as pessoas que trabalham só com queimaduras mesmo. Aí tem os centros que só tem adultos, tem centros que atendem adultos e crianças, mas no geral isso não é feito de cara. Você não pega o paciente queimado e leva direto ali para ele ser atendido, não. Existe uma triagem, existe um jeito que a pessoa consegue chegar até lá, né? Tanto falando do SUS quanto da saúde suplementar. Então, existe ele não vai ser atendido de cara ali, ele vai precisar passar por um outro lugar, ele vai ser atendido estabilizado, aí o médico responsável vai entrar em contato para fazer esse encaminhamento. E muitas vezes, como esses centros são em número reduzido, às vezes não consegue, ou também pela condição do paciente. Às vezes o paciente está muito instável e aquele transporte do local onde ele está para um centro, isso não é possível no primeiro momento. Então, sempre a equipe que vai receber o paciente, ela vai estar apta a deixar ele o melhor possível. Qual que é a evolução da medicina hoje para ajudar as pessoas que sofrem queimaduras graves, que têm que recorrer à cirurgia plástica? Nossa, tem muita coisa legal. Conta pra gente, então. Tem a parte que a gente já tem muito mais conhecimento do que tempos atrás e o desenvolvimento também do que a gente chama de coberturas, né? Daquele curativo, o famoso curativo que a gente coloca. Então, antigamente não tinha muita opção e hoje tem muita coisa legal, inclusive com a própria prata, né? E aí a gente consegue conduzir o paciente levando a melhores resultados. Se você pegar uma literatura, você vai ver que, um segundo grau, você vai demorar pelo menos 2 a 4 semanas para sarar. E hoje em dia, para cicatrizar, virar pele mesmo. E hoje em dia, com muito menos tempo, a gente consegue chegar no mesmo resultado, com mais segurança. Porque antigamente, como não tinha um desenvolvimento dessas coberturas tão bom como é hoje, a pessoa nesse meio tempo infectava. Aí ela que não estava precisando de uma internação, ou vai ser internada, ou durante uma internação, ela também infecta e ela demora mais. Então, todo o organismo sofre. Mas agora, com essas coberturas melhores, com uma troca que a gente sabe, né, que tem o tempo certo de fazer tudo, então a gente consegue chegar nos resultados muito melhores, levando a menores taxas de sequela e reoperações. Então, isso é muito bom. Hoje é maravilhoso poder trabalhar de coisas diferentes de 10, 15 anos atrás. Como que são feitos os enxertos, doutora?
Os enxertos, quando a gente indica eles são muito bem indicados, principalmente se for região de dobra ou uma queimadura de 3º grau, que aquela espessura total da pele foi perdida. Então, a gente pega na mesma pessoa, escolhe uma área para doar. Então, a gente vai lá numa região, às vezes, mais escondida, como aqui no braço ou aqui na barriga, tira um pouquinho de pele, se for pouco, dá para fazer dessa forma, ou depende da espessura que a gente for escolher, ou às vezes da coxa, né? Então, a gente pega, tira aquela pele durante a cirurgia e coloca no local que está faltando. Tá? Isso acontece, a gente pode fazer, mas hoje, como eu te mencionei, como tem coberturas muito legais, a gente consegue operar menos, mas não que não esteja indicado. O enxerto ele pode ser indicado. E pode acontecer de rejeitar, o paciente rejeitar? A gente fala em rejeição, mas rejeição não é um nome muito correto, porque é dele para ele mesmo. Mas existem coisas, né, eventos que podem fazer com que ele não pegue, né, na pessoa, apesar de ser dela para ela mesma. Então, por exemplo, pode ser que forme uma camadinha, como a gente gruda a pele da pessoa ali naquele leito machucado, que forme uma camadinha de sangue ali, chama hematoma. E aí ela não consiga fazer a sua própria vascularização e aderir ali. Então, existe mesmo essa perda, pode existir, e principalmente se o profissional ele for escolher um momento, então nem toda lesão está boa, às vezes naquele momento ele tem que fazer, né? Tem que cobrir para a pessoa começar a melhorar, enfim, mas nem todo leito está bom, então um pedacinho não vai dar certo. Né, mas a maior parte está num bom momento para fazer. Então, tem todo um tempo, tem uma delicadeza ali para a gente poder indicar. Doutora Érica, na maioria dos casos, as pessoas têm que passar por outras cirurgias, dependendo da gravidade da queimadura? É como eu te falei, né? A gente considera esse desbridamento curativo como uma cirurgia. Mas assim que ela finaliza tudo isso e fica só com a cicatriz, é possível sim que no futuro ela tenha alguma restrição de movimento. Isso não é na hora que a gente sabe. A gente vai acompanhando esse paciente, a gente vai tendo os retornos e notou ali que tem uma restrição, ou quando, no caso, como você mencionou, uma criança, ela vai crescendo, a cicatriz não acompanha. Então, a gente tem que ficar de olho para que ela possa não, agora está na hora, vamos fazer? A gente faz uma pequena cirurgia ali, que às vezes tem que levar para o centro cirúrgico, sim, mas a gente faz a mudança da direção daquela cicatriz para que ela mude, a gente faz uma melhora da qualidade da cicatriz. Hoje em dia, como você mencionou, enxerto de pele, mas a gente faz um enxerto de gordura. Então, a gente retira a gordura, trabalha essa gordura e coloca. Então, assim, tem coisas muito legais, mas que dá para fazer futuramente também. Não é obrigado que se faça tudo no primeiro momento e nem é necessário muitas vezes. Doutora, depois que a pessoa passou por toda essa cirurgia ou teve que passar por enxerto, todo esse cuidado, como que é a vida dessa pessoa depois? Quais são os cuidados? Quais são as restrições? Como que ela vai viver depois disso? É uma coisa muito importante, porque aí eu falo que nós temos fases, né? Então, a gente passa daquela primeira fase que é terrível, aí a gente consegue finalmente chegar numa epitelização, numa cicatrização, aí existe uma dinâmica toda da cicatriz que a gente vai acompanhando em consultório, e nessa hora o paciente se vê muito bem, né? Então, ele quer assim, não, tá chegando férias de julho, eu quero ir na piscina, eu quero ir na praia, eu preciso comemorar isso de alguma forma. E a primeira coisa que eu sempre falo é para não se expor ao sol em demasiado. Primeiro, seria necessário evitar mesmo pelos primeiros 90 dias, mas a gente, hoje em dia, com muita cautela, a gente consegue dar uma liberadinha em um momento ou outro, uma comemoração ou outra. Mas essa seria o primeiro cuidado. Outra, a pele, quando ela vem de novo, né, ela cicatriza ali, ela tem uma certa imaturidade. Então, pode ser que formem pequenas bolinhas ali, então a gente sempre tem que estar junto para, apareceu, volta aqui, para a gente conduzir de novo e fechar de novo, e assim vai, né? Isso vai melhorando com o passar do tempo. Outras coisas não tem tanta restrição, se ela dirigir antes, vai dirigir, se a criança vai para a escola, vai tudo normal, mas são esses cuidados. E outra coisa que eu também reforço muito, principalmente uma queimadura mais profunda ou muito extensa, é que eu sempre preciso depois que o paciente tenha consciência de que ele passou por tudo isso e que ele vai ter que acompanhar com o dermatologista, porque a longo prazo ele pode desenvolver alguma lesãozinha ali, e quanto antes for biopsiada, é melhor para ele, porque pode decorrer depois ali um câncer, alguma coisa. Pode acontecer, não é que vai acontecer, mas a gente sempre tem que estar juntos nesse sentido, que passou ileso, né, no sentido de que sarou, mas existem certas preocupações que a gente tem que ficar sempre atentos.
A gente sabe que a queimadura ela deixa sequelas graves, que são visíveis. Fora o medo que a gente tem de todo o risco que a pessoa pode correr. Quando vocês recebem um tipo de queimadura assim, como que fica o trabalho de vocês para cuidar também do emocional, de quem está sendo atendido, mas de quem também está em torno dessa pessoa? Sim, trabalhando com feridas no geral, e principalmente as queimaduras, é um evento agudo. Ninguém da família está preparado, ninguém esperava que aquilo acontecesse, né? Então, é sempre necessário mudar a rotina. Eu sempre falo que o período que o paciente está no hospital é um período muito delicado, mas ao mesmo tempo eles estão tendo todo o suporte, vamos dizer, técnico, né? E aí essa família precisa se estruturar muito bem, porque em algum momento, se for grave mesmo, essa pessoa vai para casa. Então, essa casa vai ter que ter um cuidado, então não podem abandonar a vida e tudo. Então, eu sempre oriento essa parte. A gente conversa muito com os familiares, até porque a gente passa a visita todos os dias, fica num intensivo, né? Passando notícias e também fazendo os procedimentos, a gente tem essas intervenções. Então, a nossa equipe sempre fala, conversa. Existe equipe de psicólogos enquanto esse paciente está internado. Eu também reforço que, se for necessário, é para continuar esse tratamento no pós, né? E, assim, a gente tenta acolher, mas cada família vive isso de uma forma única. É muito difícil acessar, porque eles também têm que trazer as demandas para a gente está ali. O importante é isso, sempre explicando. Muitas vezes a gente sente também uma resistência. Não quero que faça procedimento porque vai ferir mais, e a gente tenta sempre resolver todas essas dúvidas, falar não vai ferir, já vai sarar, a gente vai tirar de um lugar, sabe? Então, tudo é muita dúvida, mas ao mesmo tempo é uma fase, e conforme vai passando o tempo e eles também vão tendo feedback de que está melhorando, isso melhora, essa parte dá um conforto para eles. Então, eles conseguem um passinho de cada vez e seguindo. Então, a gente está ali, com certeza, a equipe médica sempre, mas existe também ali, né, todo mundo, o pessoal da enfermagem que está ali também a todo momento, o pessoal da psicologia, a gente também chama nutricionista, então tem muita gente envolvida e cada um tentando dar o seu melhor, fisioterapia, então cada um entra ali e tenta acolher aquela família de alguma forma, pega algum detalhe, a gente também troca informações. Então, é muito bom nesse período em casa. Em casa não, no hospital. Em casa, aí eu falo, se passou por tudo isso e ainda tem essa necessidade, que pode vir imediatamente ou depois, que busque essa ajuda, e a gente está ali para orientar e explicar tudo que precisar. Doutora Érica, a gente está terminando, mas eu acho importante você deixar uma mensagem para quem está acompanhando a sua entrevista por um assunto tão sério, tão grave e que precisa de informação para ser divulgada, porque o atendimento correto e imediato salva vidas. Ana, como eu te disse, as pessoas que passam pela queimadura, quer seja elas mesmas ou os parentes, familiares, enfim, amigos, existe uma certa culpa, uma vergonha, alguma coisa assim. E não é para ter, porque isso acontece independentemente da nossa vontade. Como eu trabalho com isso, eu vejo muito mais do que a maioria das pessoas. Mas você conhece alguém, quem está em casa também conhece alguém que passou por isso. Isso não é problema nenhum. Então, o importante o que a gente consegue fazer em casa, a gente vai fazer. Mas a partir do momento que fugiu ali do controle, você notou que não está indo bem, vá procurar um serviço de saúde ou um profissional especializado. Por quê? Isso pode minimizar as sequelas futuras e pode salvar a vida também, porque a gente pensa que não, mas uma infecção também pode levar a algumas complicações e até a morte. Então, vamos prestar atenção nisso. Não fiquem com medo de serem julgados, porque não serão. Nós estamos lá para isso, nós estamos muito acostumados, é isso que eu falo. Então, não temam, nós estamos lá para ajudar. Doutora, eu agradeço muito tudo que você falou, mas eu quero agradecer pessoalmente aqui você por tudo que você faz com seus pacientes, porque não é só como uma excelente médica, uma cirurgiã que se preocupa mais pelo seu lado humano, de acolhida, de carinho para essas famílias que tanto precisam num momento de maior dor, de maior medo. Eu sei do seu papel com elas, dessa importância que tem a sua figura de tranquilidade, de excelência no seu trabalho, mas também de humanidade, de pensar no próximo. Então, eu, por motivos que você sabe, pessoais aqui, de termos uma amiga em comum que passou por uma situação delicada dessa, eu sei como você exerce sua medicina com tanto amor e responsabilidade. Então, muito obrigada por ter vindo aqui e muito obrigada por tudo que você faz para quem precisa. Ana, eu que te agradeço. Muito obrigada pela oportunidade.
Este foi o Rede Vida Serviço. Nós falamos sobre queimadura, sobre a importância de você procurar um atendimento logo que acontece. Não deixe passar, não faça medidas caseiras, procure um médico, procure atendimento. E divulgue este programa para que a informação de qualidade chegue a mais pessoas. Até nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.